E aí pessoal, o professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. A gente ainda está falando de matrizes, mas essa aula é uma aula mais voltada para o pessoal da ciência da computação, que é como representar matrizes em um computador, como armazenar matrizes em um computador. Então na aula de hoje eu vou dar uma introdução de por que é interessante a gente estudar esse problema, e aí eu vou dizer como representar vários tipos de matrizes diferentes, e aí no final a gente vai terminar essa aula, tá? Então só relembrando aqui, uma matriz de N por M, chamada N por M, é uma tabela de elementos, onde eu tenho N linhas nessa tabela e N colunas nessa tabela. E aí a pergunta que a gente tem é, como é que eu faço para armazenar esses dados na memória? Como é que eu faço para otimizar esse espaço no armazenamento? E será que é eficiente eu utilizar esse tipo de armazenamento na memória? O que é melhor utilizar? Alocação estática ou alocação dinâmica? Né? Principalmente quando eu estou falando do pessoal da computação, onde eu posso se a linguagem me permitir, né, fazer alocações de memória. Principalmente, por exemplo, uma das coisas que a gente vai utilizar aqui, a gente vai utilizar meio um pouco de orientação a objetos, então a gente vai falar um pouquinho mais como se a gente estivesse utilizando uma linguagem C++, tá? E eu vou comentar um pouco também sobre o uso de ponteiro. E aí, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre classes, como seriam algumas classes para representar diversos tipos de matrizes diferentes, tá? Então a motivação é a seguinte, imagina que eu tenho uma matriz triangular inferior, só que aí, aqui eu estou dando um exemplo de uma matriz triangular inferior que ela tem tamanho pequeno, ela tem 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas. Mas aí imagine que eu tenho uma matriz de 100 linhas e 100 colunas. Praticamente metade desses elementos vão ser zero. E aí, será que é necessário realmente eu armazenar esses zeros? Quando eu tenho uma matriz que tem muitos zeros, eu vou desperdiçar espaço armazenando esses valores zero? Né? Então, essa é a principal motivação. Muitas vezes, quando eu não armazeno aqueles zeros, eu ganho espaço, eu otimizo o espaço de memória, né? Eu evito o desperdício de memória. Porém, isso quer dizer o quê? Que aquela matriz vai ter uma complexidade um pouco mais na hora de eu trabalhar com ela, porque ela não é tão simples, ela não é como uma matriz normal, né? É só uma tabela de elementos. Ela vai ser um pouquinho mais complicada de trabalhar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu perco um pouco de eficiência no tempo. Né? Quanto mais simples, mais rápido, só que agora eu vou ter uma complexidade um pouco maior porque eu não estou armazenando certos elementos. Então, se eu tenho uma complexidade um pouco maior, eu perco um pouco de eficiência de tempo. Tá? Então, quanto mais simples, mais rápido, portanto, as operações vão ser executadas mais rapidamente. Tá? Então, se você está muito preocupado com espaço, se você está preocupado com tempo e não está preocupado com espaço, você tem espaço de memória à vontade, aí pronto, você utiliza o tipo de matriz mais simples que existe, que eu vou falar daqui a pouco, né, que é a matriz densa. Mas, se você tem pouco espaço de memória, porém você pode se dar o luxo de que os programas executem um pouquinho mais devagar, aí é interessante fazer otimizações de espaço, tá? Que são justamente os tipos de classe que eu vou falar mais para frente, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre alocação. Quando eu aloco estaticamente uma matriz, na memória do computador, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai colocar como se fosse um vetor, ou seja, um elemento atrás do outro. Então, se eu tenho essa matriz de 4 linhas e 4 colunas, a primeira linha é 8, 4, 3, 7. A segunda linha vai ser 5, menos 1, menos 3, menos 2. A terceira linha é menos 9, 6, menos 4, 2. E a quarta linha vai ser menos 5, 9, 1, menos 6. E aí, as linguagens de programação, normalmente, principalmente linguagens que vêm inspiradas pelo C ou pelo C++, elas vão pegar essas 4 linhas e colocar uma depois da outra. E vai armazenar na memória como se fosse um vetor. Então, na memória vai ficar 8, 4, 3, 7, 5, menos 1, menos 3, menos 2, menos 9, 6, menos 4, 2, menos 5, 9, 1, menos 6. Ou seja, como se fosse realmente um vetor. Observação se algumas outras linguagens, por exemplo, o Fortran, ela guardaria como se fosse coluna. Tá? Então, lá no Fortran, ela seria 8, 5, menos 9, menos 5, 4, menos 1, 6, 9 e assim por diante. Tá? Mas em linguagens inspiradas pelo C, elas são como se fosse linha a linha em vez de ser coluna a coluna. Tá? Aí o que, é que eu faço? Como é que o computador faz? Né? Se eu quero acessar o elemento que está na linha 1, coluna 2, só lembrando que aqui falando de C e C++, né, a gente começa a contar do zero. Então, a linha 1, coluna 2, é esse elemento que é o meio elemento menos 3. Né? A linha começa do zero, próxima linha é a linha 1, e a coluna começa 0, 1, 2. Então, o elemento que está na linha 1, coluna 2, é esse elemento menos 3 aqui. Então, como é que o computador faz para acessar esse elemento que está na linha 1, coluna 2? O que o computador faz, na hora de transformar de matriz para vetor, ele armazena o tamanho da matriz, na verdade, a quantidade de colunas, e aqui a gente tem 4 colunas. Então, o que ele vai fazer eu quero acessar o elemento que está na linha 1, coluna 2. Então, o que ele vai fazer é pegar a linha, que é a linha 1, multiplicar pela quantidade de colunas, que aqui é 4,
e depois somar pela quantidade de coluna, pelo índice da coluna, que aqui vai ser 2. Então esse elemento que está na linha 1, coluna 2, quando for lá na memória, vai ser o elemento que está na posição 1 vezes 4 mais 2, que dá 6. Lembrando que ele começa a contar do zero, né? Então o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o elemento 6 é justamente o elemento que está na posição 6, é justamente o elemento menos 3, né? Que tem valor menos 3. Então, se eu quero acessar um elemento que está na linha I, coluna J, o que o computador vai fazer é pegar a posição no vetor, vai ser a linha vezes a quantidade de colunas, somado a J. Só lembrando aqui que eu tenho M linhas e N colunas, né? Se eu tiver uma matriz de M linhas e N colunas, na memória ele vai armazenar um vetor de M vezes N elementos, e se eu quiser acessar o elemento que está na linha I, coluna J, ele vai pegar I, multiplicar pela quantidade de colunas N e somar com a coluna J. Então, o espaço na memória que ele vai alocar vai ser um espaço de tamanho M vezes N. Em vez de eu alocar uma matriz M por N, o computador vai, na verdade, alocar um vetor de tamanho M vezes N. E o tempo de execução vai ser só esse tempo de execução de converter de um para o outro. Então, o elemento índice I, índice J, vai ser o elemento I vezes N mais J. E o contrário, né? Se eu tiver um certo elemento K no vetor, para eu descobrir a linha e a coluna, o que eu faço é a divisão inteira pela quantidade de colunas, isso vai me dar a linha. E o resto da divisão do K pela quantidade de colunas vai dar a coluna J daquele elemento. Tá? Então, se eu estou no elemento IJ, o elemento da matriz, eu quero descobrir o elemento do vetor, eu faço I vezes N mais J. Se eu estou no elemento K do vetor, eu quero descobrir qual é a posição IJ da matriz, o I vai ser K dividido por N e o J vai ser K resto da divisão por N. E aí, quando a gente fala em alocação dinâmica, o que a gente tem normalmente é utilizar esse ponteiro. E muitas vezes a gente faz esse tipo de código aqui, né? Eu tenho, na verdade, um ponteiro para ponteiro, double, ponteiro, ponteiro A, vai ser igual a um vetor de ponteiros para double, e aí cada ponteiro para double a gente faz um for e a gente aloca um vetor de tamanho N, por exemplo. E aí o que eu tenho? Eu tenho um ponteiro A que aponta para um vetor de ponteiros, e aí cada elemento desse vetor de ponteiros vai apontar para um vetor. E aí se eu quiser o elemento A, índice 1, índice 2, o que ele vai fazer é vai pegar o A, vai fazer uma indireção para descobrir o primeiro elemento desse vetor, e depois vai fazer uma outra indireção para descobrir um segundo elemento desse segundo vetor. Então aqui a gente tem duas indireções. E aí isso pode custar muito caro, computacionalmente falando, em tempo de execução, porque quando eu tenho ponteiros diferentes, eu não sei onde esses elementos estão alocados na memória. Se esses elementos estivessem bem próximos um do outro, quando o computador puxa para a memória cache, ele já puxa todo mundo junto. Quando ele puxa da RAM para a memória cache, que tem um registrador, né, que tem um registrador lá do processador, que ele tem não é nem registrador, memória cache mesmo. Então, quando eu tenho elementos que estão perto um do outro na memória RAM, que ele puxa para a cache, ele já puxa logo tudo junto. Mas se eu não sei onde eles estão, pode ser que ele puxe uma parte, depois ele puxa outro, depois ele puxa outro, depois ele puxa outro, e isso come tempo de processamento. Então, muitas vezes, fazer esse tipo de alocação dinâmica não é interessante, porque deixa o programa mais lento. E aí, uma possibilidade é essa daqui. Uma possibilidade é eu deixar todo mundo junto. Então, em vez de eu alocar 4 vetores de tamanho 4, eu aloco um vetor de tamanho 4 vezes 4, um vetor de tamanho 16, aqui nesse exemplo. E aí, nos elementos dos ponteiros, né, esse vetor de ponteiros, eu aponto para a posição correta. Então, eu pego o primeiro elemento do vetor A, que é o elemento A índice 0, e eu faço um deslocamento de N colunas. E aí, o que acontece? Isso daqui é mais rápido, porque quando ele puxa lá para a memória cache, os elementos já estão alocados um depois do outro, então ele já puxa logo todo mundo de uma vez, e isso é mais rápido. Então, isso daqui é uma melhoria do que a gente tinha antes, né? Agora os elementos estão todos juntos na memória. Um problema desse tipo de alocação é porque ainda assim eu tenho duas indireções, né? Se eu quiser o A índice 1 índice 2, o que a gente vai fazer é uma primeira indireção do A para o A índice 1 e depois uma segunda indireção para o A índice 1 índice 2. E essas indireções podem custar tempo. Então uma possibilidade é, em vez de a gente utilizar duas indireções, a gente utiliza uma indireção só. Então, propositalmente, eu aloco um vetor, só um vetor, de tamanho m vezes n, e aí, em vez de eu acessar a índice I e índice j, a gente vai ter um método que vai receber ij e que vai descobrir qual é o elemento desse vetor, que vai ser justamente a índice I vezes n mais j. Ou seja, aquilo que o processador fazia automaticamente, né? Aquilo que a linguagem que o compilador fazia, na verdade, o compilador fazia
na memória estática, a gente vai fazer agora na memória dinâmica. Então a gente vai fazer essas conversões de posição. Porque se eu estou na matriz e eu quero descobrir o elemento que está na posição ij da matriz, eu quero descobrir qual é o elemento k do vetor. Então k vai ser i vezes n mais j. Por outro lado, se eu tiver no elemento k do vetor e eu quero descobrir quais são o i e o j da matriz, o i vai ser calculado como k dividido por n, a divisão inteira, e o j vai ser, a coluna j vai ser calculado como k, resto da divisão, por n. Esse símbolo aí da porcentagem é o resto da divisão. E aí, pensando em orientação a objetos, o que a gente pode ter é o seguinte. Eu tenho uma superclasse, vai ser a classe matriz, vai ser a superclasse de todas, onde eu tenho a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, mn, e eu tenho uma matriz A. E aí eu tenho aqui 3 métodos, são métodos protegidos, não públicos, não são métodos públicos, que dado i e j vai me dar uma posição no vetor, dado um valor k do vetor vai me dar qual é a linha da matriz, e dada uma posição k do vetor, qual é a coluna da matriz. Esse tamanho vai ser justamente o tamanho desse vetor A, qual é o tamanho que vai precisar ser alocado, e o elemento, esse último método, esses dois últimos métodos são métodos públicos, que qualquer um pode acessar, né? Então o tamanho vai ser o tamanho daquele elemento, do tamanho do vetor A, e o elemento índice j vai me dar exatamente qual é o elemento que está na posição i e j. E aí a ideia é que essa classe matriz, seja uma superclasse para diversas outras, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então ela tem a matriz densa, a matriz nula, a matriz de identidade, a matriz triangular e assim por diante, até a última que a gente vai ver, que é a matriz esparsa. Então, primeira definição, matriz densa. Matriz densa é a matriz mais básica de todos, onde eu tenho uma matriz com poucos zeros. Tá? E aí como é que são esses métodos para um caso de uma matriz que tem poucos zeros? Então, qual é o tamanho do vetor? M vezes N. Né? Se eu tenho 4 linhas e 4 colunas, eu vou precisar alocar um vetor de tamanho 16. Se eu estou na posição IJ, isso vai ser qual a posição da matriz IJ, qual vai ser qual a posição no vetor? I vezes N mais J, eu já mencionei anteriormente. Né? Se eu estou no vetor, na posição K do vetor, isso vai ser qual linha da matriz? K dividido por N. E vai ser, se eu estou nessa posição K do vetor, isso vai ser qual coluna da matriz? K, resto da divisão por N. Então, se eu quero saber o elemento que está na posição IJ, o que eu faço? Eu vou no vetor A, índice, a posição IJ. Então, desse jeito, eu descubro o elemento que está na posição IJ. A matriz nula é uma matriz composta somente de zeros. E aí a vantagem é que, como ela é uma matriz composta somente de zeros, eu não preciso guardar nenhum zero. Então, qual é o tamanho desse vetor? Zero. Eu não aloco nada. A posição IJ a gente vai sempre retornar menos 1, porque não importa. A linha e a coluna também vai ser sempre menos 1, porque também não vai importar. E, na verdade, nem existe vetor, né? Se não existe vetor, então eu não tenho como converter de J para K e nem de K para IJ. Então, eu coloco esse menos 1 aí só para fingir, né? Só para retornar um valor qualquer, tá? E aí eu só tenho uma função, o método, a reimplementação do método double, que, dado um IJ, pergunta qual é o elemento. Bom, o elemento é 0. Né? E aí aqui é interessante porque eu não guardo nenhum elemento, mas ele retorna essa função, esse método retorna sempre 0. A matriz identidade é uma matriz quadrada com diagonal principal com valores 1. Então, novamente, a gente não precisa guardar ninguém, porque ou é 0 ou é 1, que não é 0 é 1, que não é 1 é 0. E aí o elemento que está na linha I, novamente também a gente não vai guardar nenhum elemento, então o tamanho do vetor vai ser 0. A posição IJ, a linha de K e a coluna de K vão tudo retornar menos 1, um valor negativo qualquer, só para indicar que não está servindo de nada. E esse último método, que é o método do elemento índice J, ele vai perguntar qual é o elemento que está na linha I, coluna J. Bom, se o I for igual a J, ele vai retornar 1. Se o I for diferente de J, ele vai retornar 0. Então a gente vai retornar exatamente I igual a J. Só lembrando que quando esse igual for verdade, ele vai retornar 1. Quando for diferente, quando não for verdade, ele vai retornar 0. Né? Então a gente pode fazer só fazer uma conversão desse booleano para double aí que funciona. A matriz linha é uma matriz com uma linha e n colunas. Então o tamanho da matriz vai ser n, né? A gente vai armazenar só aquelas colunas, então vai ser n colunas. A posição, índice IJ, a linha não importa, a gente vai sempre considerar como se a linha fosse 1, então I não importa, só o que vai importar para a gente vai ser a coluna J. A linha índice K, a linha da posição K vai ser 0, né? A linha vai ser sempre 0, o elemento que começa de 0, e a coluna vai ser exatamente a coluna K. E aí qual é o elemento que está na posição IJ? Vai ser o elemento da matriz A, na verdade do vetor A, que estiver na posição IJ. E aí só o que vai importar vai ser justamente a coluna J.
A matriz coluna é uma matriz com m linhas e uma coluna. Então, a quantidade de elementos vai ser o quê? M. Vai ser m linhas, então vai ser m elementos. A posição, a única coisa que importa vai ser justamente a linha. Então, a posição I, J, linha I, coluna J, vai ser somente a linha I. A linha de um certo valor K vai ser K, e a coluna de um certo valor K vai ser sempre 0. Não importa a coluna vai ser sempre 0. E aí o elemento que está na linha I, coluna J, é justamente o elemento da matriz A, que está na posição IJ. Que aí a única coisa que vai retornar vai ser a posição I, né? Vai ser a linha I. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada com diagonal principal com elementos diferentes de 0, o resto vai ser tudo 0. Então a gente não precisa armazenar esses zeros que estão fora da diagonal principal, a gente só precisa armazenar os m elementos da diagonal principal. Eu tenho uma matriz de m linhas, m colunas, então eu vou ter m elementos diferentes de 0. Então o tamanho desse vetor que a gente vai armazenar é só um vetor de tamanho m. A posição, a gente nesse método da posição, a gente vai imaginar que o i vai ser sempre igual a j, então tanto faz retornar o i ou retornar o j. E a linha e a coluna vai ser sempre o k, tá? E aí, na hora de pedir o elemento, qual é o elemento que está na posição ij? Bom, se o i for igual a j, a gente vai retornar o elemento que está naquela posição. Se não, a gente retorna 0. Então, a gente deixa de armazenar zeros, mas a gente tem que fazer um pouco mais de processamento aqui na hora de retornar o elemento. Então, se o i for igual a j, a gente retorna aquele elemento. Se não for, a gente retorna 0. A matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior é uma matriz cujos elementos acima da diagonal principal são sempre zeros. E aí, novamente, a gente não precisa guardar esses elementos que têm valores iguais a 0. Então, em vez de a gente guardar 8, 0, 0, 0, 5 menos 1, 0, 0, menos 9, 6, menos 4, 0, e depois menos 5, 9, 1, menos 6, para exemplo, essa matriz, o que a gente vai querer armazenar são os elementos que são diferentes de 0. Então, vai ser 8, 5 menos 1, menos 9, 6, menos 4, menos 5, 9, 1, menos 6. Só que a gente não vai guardar assim separado, a gente vai guardar tudo junto. Então vai ser tudo em um vetor só. Tá? Então a gente vai, em vez de a gente ter um vetor de tamanho m vezes n, a gente vai ter um vetor menor, tá? De tamanho menor, porque a gente não vai guardar os zeros. E aí para descobrir o tamanho do vetor, a gente tem que fazer essa observação. Então na primeira linha a gente vai guardar só um elemento. Na segunda linha a gente vai guardar 2 elementos. Na terceira linha a gente vai guardar 3 elementos e assim por diante. Até que na nª linha a gente vai guardar m elementos. Então, no total, a quantidade de elementos vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, até m. E isso, matematicamente, dá igual a m vezes m mais 1 dividido por 2. Então, esse é o tamanho do vetor. M vezes m mais 1 dividido por 2. E aí, qual é a posição? Dado ij da matriz, qual é a posição k nesse vetor? Por exemplo, esse elemento aqui. Esse elemento está na linha 3, coluna 1. E é o de valor 9. Qual vai ser a posição dele no vetor? E aí, a gente tem que fazer essa observação aqui. Que, se eu estou na linha 3, perceba que já passou uma matriz triangular de tamanho 3 por 3. Então, se eu estou na linha 3, eu quero descobrir o elemento que está na linha 3, passou anteriormente uma matriz triangular de tamanho 3 por 3. E se eu quero a coluna 1, eu passei todos esses elementos e aí eu vou ter que dar um deslocamento justamente da coluna 0 à coluna 1. E aí eu chego justamente nesse 9 que está bem aqui. Então, ora, se eu estou na linha 3, coluna 1, se já passou uma matriz triangular de tamanho 3 por 3, eu preciso calcular essa quantidade de elementos 3 por 3, né? Que vai ser justamente 3 vezes 4 dividido por 2. E eu vou dar o deslocamento depois com o j, que é a coluna que ele está deslocando para a direita. Então aqui, nesse caso, nesse exemplo, se eu estou no ij e eu quero descobrir o k, o que a gente vai fazer é pegar aquele i, que é a linha, considerar que já passou uma matriz triangular de tamanho igual àquela linha, ou seja, com i vezes i mais 1 dividido por 2 elementos, é a mesma fórmula da quantidade de elementos de uma matriz triangular, só que agora a quantidade de elementos vai ser dada pela posição i da linha. Então já passaram i vezes i mais 1 dividido por 2 elementos, e depois eu vou dar o deslocamento j da coluna. Então, nesse caso, da linha 3, coluna 1, a gente vai fazer i vezes i mais 1 dividido por 2, então 3 vezes 4 dividido por 2, 3 vezes 4 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. E a gente vai dar o deslocamento da coluna, que é j, então 6 mais 1, 7. E aí, lembrando que ele começa do zero, a gente vai chegar justamente nessa posição desse elemento, que é o elemento 9. Então, o k ele é descoberto como i vezes i mais 1 dividido por 2 mais j. E aí que eu estou fazendo alguns exemplos, só para vocês verem que se eu quero saber o ij, que é um valor 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0. Então, quando a gente faz essa fórmula, a gente vai ter 0 vezes 1 dividido por 2 mais 0, vai dar justamente o primeiro elemento do vetor, né, que é o elemento 0. Então, quando eu estou na linha 1, coluna 0, ou seja, ij é igual a 1, 0, a gente vai para a posição k no vetor, que é igual a 1. Quando eu estou na posição 1, 1 da matriz, eu vou para o vetor posição 2. Quando eu estou
na matriz posição 2, 0, a gente vai dar no vetor posição 3, e assim por diante. Então, perceba aqui do lado esquerdo eu estou percorrendo os elementos da matriz, mas só os elementos que são diferentes de 0, são os elementos da parte triangular inferior. E aqui do lado direito eu tenho o K, que é justamente a posição no vetor, né, que segue aquela posição que a gente já tinha imaginado antes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí, quando a gente quer saber um elemento na posição IJ? Bom, a gente vai ter que ter um se então. Se o I for menor do que J, é porque a gente está naquela parte da parte superior da matriz, vai ser tudo 0. Então, se o I for menor que J, a gente retorna 0. Se não, a gente retorna o elemento do vetor A, que está na posição K, onde K é calculado como I vezes I mais 1 dividido por 2 vezes J, mais J. Para uma matriz triangular superior, o raciocínio é bem parecido. Só que agora, numa matriz triangular superior, a gente tem uma matriz quadrada onde os elementos abaixo da diagonal principal que são zeros. Mas, novamente, a gente não vai armazenar os zeros. A gente vai armazenar esses zeros que estão abaixo da diagonal principal. A gente vai armazenar só os elementos da diagonal principal para cima. E aí, a observação aqui. Primeira linha, qual é o tamanho do vetor que a gente vai alocar? Bom, primeira linha a gente tem m elementos. Segunda linha a gente tem m menos 1 elementos. Terceira linha tem m menos 2 elementos. Assim por diante, até que na última linha a gente tem só um elemento. E aí a fórmula é a mesma, né? Se a gente fizer somatório, vai dar m vezes m mais 1 dividido por 2, onde m é a quantidade de linhas, tá? Então, uma matriz com m linhas, a gente vai alocar um vetor de tamanho m vezes m mais 1 dividido por 2. E aí, se eu quiser saber esse elemento que está nessa posição aqui, na posição IJ da matriz, isso vai dar qual posição K no vetor? Aqui é um pouquinho mais chato da gente fazer esses cálculos, tá? E aí eu vou dar aqui logo a fórmula, tá? A fórmula é dada por essa daí. I vezes N menos I vezes I menos 1 vezes I dividido por 2, tudo isso somado com J menos I. De onde é que apareceu isso? Bom, esse I vezes N é a quantidade de linhas que já passaram antes, vezes a quantidade de colunas. Então, isso daí é como se eu tivesse essa parte retangular da matriz, I vezes N. Aqui nesse exemplo, onde eu tenho a linha 2, coluna 3, já passou uma matriz retangular, passou uma parte retangular da matriz de tamanho 2 vezes 4. Então, I vezes N, onde N é a quantidade de colunas, tá? Então, I vezes N. Porém, perceba que a gente não está guardando aqueles zeros, então a gente tem que tirar aquela quantidade de zeros. E essa quantidade de zeros é justamente como se fosse uma matriz triangular inferior, mas de tamanho I menos 1. Então, a fórmula vai ficar I menos 1 vezes I dividido por 2. Tá? Então, toda essa parte que está entre colchete é justamente para tirar os elementos que estão armazenados nas linhas anteriores, que a gente considera como se fosse uma parte quadrada menos uma parte triangular inferior. E aí depois a gente tem que dar esse deslocamento aqui. Esse deslocamento vai ser justamente J menos I. Por que é menos I? Porque a gente tem que remover aqueles zeros daquela linha que a gente não está armazenando. Tá? Então naquela linha a gente armazena só do I em diante. Então a gente vai fazer J menos I. Aí aqui eu também estou fazendo alguns exemplos. Tá? Se o IJ for 0, 0, a gente faz aquela fórmula, o K vai dar justamente 0. Então se eu tiver na matriz linha 0, coluna 1, IJ igual a 0, 1, a gente vai estar no vetor na posição 1. E assim por diante, tá? Vocês fazem as contas aí, pausam, fazem a fórmula aí que dá tudo bem direitinho, tá certo? Até eu coloquei aqui só para vocês verem que até naquela matriz, né, de tamanho 4x4, se a gente chegar no elemento que está na posição 3, 3 da matriz, a gente vai justamente para o elemento que está na posição 9 do vetor. Então aqui a gente vai fazer que nem um se então daquele, né? Se eu quiser saber o elemento que está na posição IJ, se o I for maior do que J, então é porque a gente está nessa parte inferior da matriz, abaixo da diagonal principal. Então o elemento vai ser 0. Então se o I for maior do que J, a gente retorna 0. Se não, a gente retorna o elemento que está no vetor, que está na posição K do vetor. E aí a gente calcula o K de acordo com aquela forma que eu apresentei anteriormente. Tá? Uma matriz simétrica. Se eu quero guardar uma matriz simétrica é uma matriz que tem a propriedade que ela é igual à transposta dela. Ou seja, é como se eu tivesse um espelho na diagonal principal. Então, o que a gente vai fazer é, então, por exemplo, como se eu tivesse esse espelho aqui, o que está acima da diagonal principal é espelhado do que está abaixo da diagonal principal. Então, o que a gente vai fazer é, a gente armazena como se fosse uma matriz triangular ou inferior ou superior. Inferior parece ser mais fácil de armazenar, tem menos contas. Então, a gente armazena como se fosse uma matriz triangular inferior. Se o I for menor do que J, é porque ele está na posição superior. Então, a gente retorna o elemento que vai ser encontrado como se a gente estivesse procurando o elemento na posição JI. Então, a gente inverte a posição, tá? Em vez de ser IJ, a gente inverte para ser JI. E aí, se o I não for menor do que J, a gente faz aquelas contas, né? I vezes I mais 1 dividido por 2 mais J, e encontra o elemento naquela posição. Matriz banda. Matriz banda é uma matriz com uma certa quantidade de diagonais paralelas, que são diferentes de zero. Depois dela, paralelas à diagonal principal. Depois dela vai ser tudo zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz banda 1, 2.
onde eu tenho a diagonal principal e a matriz banda 1, 2, então eu vou ter uma diagonal abaixo da principal e mais duas diagonais acima da diagonal principal. Então aqui eu tenho a matriz banda 1, 2, onde eu tenho elementos da diagonal principal, elementos abaixo da diagonal principal e elementos acima da diagonal principal, uma certa quantidade de diagonais diferentes de zero, o restante vai ser tudo zero. Então é chamada de matriz banda PQ, onde os elementos que estão na diagonal principal, que estão em P diagonais abaixo da diagonal principal, que estão em Q diagonais acima da diagonal principal, são os únicos elementos que podem ser diferentes de zero. Todo o restante da matriz vai ser igual a zero. E um caso particular é a matriz tridiagonal, que é chamada de matriz, também é chamada de matriz tridiagonal, é onde P e Q têm valores iguais a 1. A matriz banda 1, 1. Então, a matriz tridiagonal é um caso específico da matriz banda. Digamos que eu tenho uma matriz banda, uma matriz 7 por 7, de 7 linhas, 7 colunas, mas ela é banda 1, 2. Se eu fosse guardar como matriz densa, se eu fosse guardar juntamente os zeros também, eu ia precisar alocar 7 vezes 7 igual a 49 elementos. Porém, observe que para cada linha, ela tem um máximo de 4 elementos naquela linha. Porque eu tenho o elemento da diagonal principal, um elemento que está abaixo e 2 elementos acima. Então, eu tenho 1 mais 2 igual a 4 elementos. Então, a gente poderia economizar se a gente armazenasse, por exemplo, 7 vezes 4 igual a 28 elementos. Então, em vez de a gente armazenar 49 elementos, 7 vezes 7, a gente armazena 28, 7 vezes 4. E aí, aqui eu vou dar só um jeitão de como armazenar essa matriz banda, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como fazer isso. Mas, por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, em vez de eu armazenar do lado esquerdo, como essa matriz do lado esquerdo, eu armazeno como essa matriz do lado direito. Perceba que para cada linha eu armazeno só 4 elementos. Né? Já que cada linha vai ter 4 elementos na matriz banda, então a gente vai armazenar como se fosse uma matriz densa, só que agora de 7 linhas por 4 colunas. De forma que a matriz diagonal, o que era diagonal na matriz banda, agora a gente vai armazenar como se fosse uma matriz, armazenar como se fosse uma coluna dessa nova matriz, tá? E aí o que está na diagonal abaixo na matriz banda ficaria, quando a gente converte ela nessa matriz de várias colunas, né? A gente vai ficar à esquerda dela e as duas diagonais acima vão ficar à direita, vão ficar colunas à direita do que seria a diagonal principal, tá? Então, em vez de a gente armazenar a matriz M por M, se eu tenho uma matriz banda PQ, a gente vai armazenar como se fosse uma matriz densa de M linhas e P mais Q mais uma colunas. E aí, se eu estiver na posição IJ da matriz banda, eu preciso fazer uma conversão para uma matriz IK, para uma posição IK da matriz densa. Né? Se eu estou na posição IJ da matriz banda, eu tenho que converter para uma posição IK da matriz densa. Ou seja, eu vou estar na mesma linha I, continua a mesma, mas eu vou alterar somente a coluna. E a coluna vai ser como? Vai ser J mais P menos I, onde P é justamente aquela banda, né? Banda PQ. Então vai ser K, a coluna vai ser alterada como para sendo K igual a J mais P menos I. A matriz LU é uma matriz proveniente da decomposição LU de uma certa matriz, e a decomposição LU é uma das formas de resolver sistema linear. Então, normalmente essa matriz U ela é encontrada ao final desse método, onde L vai ser uma matriz triangular inferior com diagonal 1 e U vai ser uma matriz triangular superior. Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz A, eu consigo decompor ela nessas duas matrizes, essa matriz L e essa matriz U. Se eu pegar essa matriz L e multiplicar por essa matriz U, isso vai dar exatamente essa matriz A. Não exatamente, né? Pode ser que tenha algum erro de arredondamento, mas enfim. Mas o fato é que essa matriz L é a matriz triangular inferior, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, e a matriz U é uma matriz triangular superior. Então eu posso guardar L como triangular inferior? Posso. Posso guardar U como uma matriz triangular superior? Posso. Outra possibilidade é, em vez de eu ter duas matrizes separadas, uma para L e outra para U, eu faço a seguinte observação, que é como se elas fossem complementares, no seguinte sentido, de que os valores importantes da matriz L são os valores que estão abaixo da diagonal principal, e os valores importantes da matriz U são os valores que estão da diagonal principal para cima. Então a gente pode juntar as duas numa matriz só, tá? Que é a chamada matriz LU. Então, apesar de ela ser armazenada como uma matriz só, isso é feito somente para economizar espaço. Na verdade, são duas matrizes, onde eu vou guardar na parte abaixo da diagonal principal os elementos da matriz L e da diagonal principal para cima eu vou guardar os elementos da matriz U. Então, é como se eu estivesse condensando duas matrizes em uma, mas são duas matrizes diferentes, tá certo? É só mesmo por economia de espaço. Matriz permutação é uma matriz
que é uma permutação de linhas e colunas da matriz de identidade. Então, a propriedade é que cada linha tem exatamente 1, 1, o resto é tudo 0. E cada coluna tem exatamente 1, 1, o resto é tudo 0. Então, por exemplo, eu tenho aqui a matriz identidade e esse P é uma matriz permutação, que é como se eu tivesse pegado essa matriz identidade e trocado linhas ou trocado colunas dessa matriz identidade. Então, em vez da gente guardar essa matriz identidade, ou em vez da gente guardar uma matriz densa, o que a gente faz é, a gente armazena a coluna onde está o 1. Então, nessa matriz P, a primeira linha, onde é que está o 1? Está na coluna 0. Na segunda linha, onde é que está o 1? Está na coluna 3. Na terceira linha, onde é que está o 1? Está na coluna 1. E na quarta linha, onde é que está o 1? Está na coluna 2. Tá? Então, em vez de a gente guardar uma matriz, a gente guarda um vetor, onde cada elemento desse vetor vai ser a posição de onde está o 1 na matriz de permutação. Tá? E aí, se eu quiser fazer mais uma permutação, se eu quiser trocar duas linhas, eu vou só naquele vetor e troco aquelas duas linhas. Então, trocar a linha 2 com a linha 3 da matriz permutação é a mesma coisa de eu ir naquele vetor que guarda a permutação e fazer a troca dessas linhas lá também. Se eu quiser fazer uma troca de colunas, aí já vai ser um pouquinho mais complicado. Tá? Se eu quiser trocar, por exemplo, a coluna 1 com a coluna 3, eu vou naquele vetor que guarda as posições, vou procurar quais são as linhas que tem justamente aquelas duas colunas, qual é a linha do 3, qual é a linha do 1, e aí eu troco justamente essas linhas, tá? Mas aí essa é a operação de troca de colunas. E aí, finalmente, matriz esparsa, que é a matriz que é um pouquinho mais complexa do que todas as outras. A matriz esparsa é uma matriz que tem muitos zeros. E aí, como eu disse, a gente não vai guardar zeros. Então, o que a gente faz é, a gente guarda os elementos que são diferentes de zero. Então, na primeira linha, tem quais são os elementos diferentes de zero? 8, 3, menos 15. Então, a gente guarda os elementos 8, 3, menos 15. Na segunda linha, quais são os elementos diferentes de zero? 5, menos 1, 11, menos 17. Então, a gente vai guardar 5, menos 1, 11, menos 17. Então, a gente guarda somente os elementos que são diferentes de zero. Só que, além disso, a gente tem que guardar também com a coluna. Então, na primeira linha, o 8 está na coluna 0, o 3 está na coluna 2 e o menos 15 está na coluna 6. Na segunda linha, o 5 está na coluna 0, o menos 1 está na coluna 1, o 11 está na coluna 5 e o menos 17 está na coluna 6. E assim por diante. Uma outra informação que a gente tem que guardar é onde começa e onde termina cada linha. Então, a primeira linha começa no 8 e termina no menos 15. A segunda linha começa no 5 e termina no menos 17. A terceira linha começa no menos 4 e termina no 2. E assim por diante. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar de um outro vetor, um vetor auxiliar, que aí ele vai dar justamente onde começa e onde termina cada linha. Então, por exemplo, a linha 0 começa no 0 e começa na posição 0 e termina na posição antes da 3. A segunda linha seria a linha 1. A linha 1 começa na posição 3 e termina antes do 7. A linha 2 começa antes do 7, começa no 7 e termina antes do 9. A linha 3 começa no 9 e termina antes do 12. A linha 4 começa no 12 e termina antes do 15. A linha 5 começa no 15 e termina antes do 15. Perceba que a linha 5 ela é formada toda de zeros, né? Então, a gente começa e termina na mesma posição, né? E aí, a linha 6 começa na posição 15 e termina antes da posição 18. A observação, eu coloquei aqui 0, 3, 7, 9, 12, 15, 15, 18, mas aqui tem algumas informações que são redundantes, não necessariamente você precisaria armazenar. Então, por exemplo, ele sempre vai começar do 0, então aquele 0 não necessariamente precisa ser armazenado, e o 18 é a quantidade total de elementos, certo? Então, essa matriz esparsa ela tem 18 elementos, então, se você armazenar isso em uma outra variável, tiver uma outra variável que guarde isso, você pode usar essa informação dessa outra variável. A observação. Esse tipo de matriz é uma matriz esparsa que eu falei, que eu acabei de apresentar para vocês. É uma matriz... é ideal a gente utilizar esse tipo de estrutura quando a gente tem uma matriz imutável, ou seja, aquela matriz não vai mudar. Aquela matriz é só aquela matriz e pronto. Ela não vai aumentar de tamanho, não vai diminuir de tamanho, não vou inserir elementos, não vou remover elementos. É aquela matriz e pronto, acabou. Na verdade, todos esses tipos de matrizes que eu apresentei, elas são apropriadas para matrizes que eu sei que não vão mudar a estrutura. Então, se eu sei que ela não vai... Eu sei que é uma matriz que ela começa triangular inferior na execução do programa e ela vai terminar como triangular inferior. E ao longo do programa todo ela vai ser sempre triangular inferior. Então eu guardo como matriz triangular inferior. Se for uma matriz mutável, que ao longo do processo ela muda os valores, os tamanhos e assim por diante, aí é interessante guardar sempre como matriz densa, tá? E não como matriz
ou esparsa, ou triangular, ou de outro tipo, tá? A observação, se eu estiver trabalhando com essa matriz esparsa, se eu for inserir e remover elementos dinamicamente, aqueles vetores vão aumentar e diminuir de tamanho, e aí eu vou precisar fazer ajustes nas posições de cada linha. Isso não é interessante, muitas vezes não é interessante. Principalmente se eu estiver alocando ou realocando de um em um. E aí, se eu tiver, não é eficiente ficar alocando ou realocando de um em um. Uma solução é fazer uma realocação de uma certa quantidade fixa de elementos. Por exemplo, em vez de eu alocar de um em um, eu aloco de 10 em 10, de 20 em 20. E aí eu fico vendo se ele já preencheu tudo ou não, tá? Novamente, isso se eu quiser utilizar esse tipo de matriz, mas para matrizes que vão mudar, que são mutáveis, né? Que mudam a quantidade de elementos. Nem sempre é interessante, mas se você quiser fazer isso, uma solução é você fazer essa realocação com quantidade fixa de elementos. Mas o mais interessante é justamente, como eu mencionei anteriormente, é interessante que você utilize só essa estrutura de matriz esparsa quando você sabe que aquela matriz não vai mudar ao longo da execução do programa. Então, concluindo aqui, eu apresentei para vocês várias formas de armazenar matrizes, de maneira que a gente tente não desperdiçar espaço, ou seja, a gente armazena somente aqueles valores que são importantes, valores de diferença de zero. E a gente apresentei para vocês diversos tipos de matrizes, só que o melhor tipo vai depender justamente da aplicação. Como eu mencionei, se a matriz não muda, aloque e fique sempre com aquele tipo ao longo do programa. Se a matriz você não sabe o que vai acontecer, se ela pode mudar o jeitão dela ao longo da execução, então não tem o que fazer, é o jeito de utilizar uma matriz densa, tá certo? Então com isso a gente termina a aula de hoje, de representação de matriz no computador. Obrigado por assistir, até a próxima, valeu e até a próxima.